Cruzeiro na Copa Libertadores. Desafio fora de casa. Vamos ao Chile. O seu destaque, repórter Rubem Júnior. Cruzeiro, esta noite aqui em Santiago, no Chile, com expectativa de manutenção de equipe e adversário com a casa cheia. Esta quarta-feira, noite de Copa, dia de partido, aqui na Samuca TV, diretamente aqui de Santiago. Claro Arena, estádio da Universidade Católica e Cruzeiro, 11 horas da noite, no horário aí de Belo Horizonte, 10 horas da noite, no horário aqui do Chile, com ingressos praticamente esgotados para a torcida local. Alguns cruzeirenses vão marcar presença e é uma noite importantíssima para ambas as equipes. Claro que o Cruzeiro vem aqui ao Chile para, quem sabe, tentar encaminhar a classificação. Isso porque tivemos já o outro jogo do grupo e o Boca Juniors perdeu, hein? 1-0 para o Barcelona em Guayaquil. O gol de Héctor Vidalba, e o Barcelona somando os primeiros pontos neste grupo D da Copa Libertadores. O Boca Juniors, que é o próximo adversário, inclusive, do Cruzeiro, depois desse jogo aqui na quinta rodada do grupo, o Boca teve um jogador expulso, o bom jogador Ascaciba, e acabou sendo derrotado. Foi 1-0, então, no Equador. O Boca continuando com 6 pontos ganhos, assim como o Cruzeiro, assim como Católica, e os dois times se enfrentando, então, nesta quarta-feira. Quem vencer, coloca um pé nas oitavas de final. E que seja o Cruzeiro, o empate aí vai depender. Mas caso isso aconteça, Católica e Cruzeiro vão dividir aí as primeiras posições. A Católica continuaria ainda na liderança e o Cruzeiro assumiria o segundo lugar. É um jogo, então, que ganhou um contorno ainda mais decisivo com essa derrota da equipe do Boca Juniors. A preparação do Cruzeiro foi encerrada ontem, CT do Colo-Colo, anexo ao estádio Monumental, que é o estádio do Colo-Colo, e tivemos o último treinamento, com os 25 jogadores relacionados para este compromisso, trabalhando normalmente no campo. Arthur Jorge só confirma o time hoje, na preleção, aqui no Hotel Sheraton. Depois o Cruzeiro segue para Claro Arena, o estádio da Universidade Católica. Expectativa de Fagner começando na direita, com o Cauã Moraes sendo opção no banco. E aí, se quiser, o Arthur Jorge pode repetir a formação que derrotou o Boca Juniors naquele começo no Mineirão. Se isso acontecer, o Cruzeiro teria Otávio, Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaique, Lucas Romero, Gerson, Arroio, Christian, Matheus Pereira e Caio Jorge. Vamos aguardar. É um Cruzeiro bem concentrado aqui no Chile desde segunda-feira e sabendo da importância desse jogo de logo mais na Claro Arena, na capital chilena. E olha só, o Cruzeiro estará em campo para, quem sabe, assumir a liderança isolada do Grupo D. Isso porque na partida de ontem, o Barcelona de Guayaquil venceu o Boca por 1-0, jogando no Equador. Resultado excelente para o Cruzeiro. O Barcelona segue na última colocação, sua primeira vitória, somou agora 3 pontos. O Boca fica com 6 pontos e se o Cruzeiro ganhar da Universidade, vai se isolar na primeira colocação com 9 pontos. Então hoje é um jogo para vencer, para encaminhar essa classificação. Vamos ao Chile, onde está o repórter Rubens Júnior com mais informações do time celeste. Bom dia, Rubens, um abraço. Um abraço, bom dia. Alô, meus amigos, alô, minhas amigas do tiro de meta da Itatiaia. Uma espetacular quarta-feira a todos. É hoje, às 11 horas da noite, hora de Brasília, adversário direto do Cruzeiro na busca pela classificação à próxima fase da Copa Libertadores. Você já disse sobre outro jogo do grupo que tivemos ontem, mas é esse Cruzeiro que vai para essa reta final, para esse retorno da fase de grupos, começando hoje contra a Católica, 11 da noite, hora de Brasília. No dia 19 tem o Boca em La Bombonera e no dia 28 fecha sua participação na fase de grupos, jogando dentro de casa contra o Barcelona de Guayaquil. Barcelona de Guayaquil 1, Boca Juniors 0. Bom resultado para o Cruzeiro.
porque o Barcelona tinha perdido para todo mundo e o Cruzeiro muito embolado com o Boca, tem a mesma pontuação do Boca e da Universidade Católica. A gente falava, tem que vencer de qualquer jeito. É claro que se vencer é maravilhoso, aí encaminha até a classificação, mas o empate já fica também como uma boa alternativa, porque se o Cruzeiro empata o jogo contra a Católica, ele já passa o Boca Juniors, só que aí depois tem um confronto contra o Boca na Bomboneira. O grupo tá muito embolado, mas esse resultado foi bom. Exatamente, a gente pega o grupo aqui na Universidade Católica, Boca na segunda posição com 6, Cruzeiro também com 6, terceiro, o Barcelona de Guayaquil pontuou, lanterna com 3 pontos nesse grupo D da Libertadores da América. Que vem a vitória do Cruzeiro, resultado da noite que ajudou a Raposa. Dali Rubens Júnior. Dali, Hugo! Concentração do Cruzeiro, que inclusive, né, Hugo, finalizou a preparação hoje. Olha só a temperatura, que vai ser a temperatura para amanhã. Neste momento, 12 graus. E é esse Cruzeiro que vai pegar a Católica e finalizou a preparação hoje no período da tarde no estádio do Colo-Colo. Inclusive o Cruzeiro, né, que chega aqui em Santiago com 25 jogadores, apenas aí o Bruno Rodrigues ficando por conta de um edema. Tem a possibilidade da manutenção da equipe. A Itatiaia vem trazendo todos os detalhes na sua programação sobre o que vem fazendo, sobre o que pode fazer também o técnico Arthur Jorge, ele que teve esse mês de abril com essa corda esticada, né? Foram 9 partidas com bons resultados também, apenas 2 derrotas, uma delas para a Católica, por isso o Cruzeiro quer esse processo para reverter nessa pontuação. Uma boa vitória contra a Católica amanhã, praticamente dá um conforto para a comissão técnica também, já que tem o Boca no dia 19 em La Bombonera e tem a equipe do Barcelona de Guayaquil, jogo no Mineirão. Então Cruzeiro nessa fase de grupos no retorno tem apenas um jogo dentro de casa. Então a necessidade do bom resultado, inclusive Hugo, agora são 10 horas e 29 minutos aqui no Chile, 11h29 no Brasil, chegou há pouco e acompanhou o jogo, né, do Barcelona de Guayaquil contra o Boca diretamente da concentração, Pedro Lourenço. Então, marcando presença aqui no Chile, acompanhou, torceu também, porque foi um resultado em que deixa o grupo agora com a possibilidade do Cruzeiro ser, né, o líder. Inclusive o Cruzeiro que estreia com vitória contra o Barcelona, né, teve a derrota em casa para a Católica, que saiu fora dos planos, e tem a vitória para cima do Boca. Agora chegou a hora de assumir a liderança provisória nessa fase de grupos, sabendo da dificuldade. A turma aqui também, né, os chilenos animados para o jogo de amanhã, a expectativa para 20 mil torcedores, a capacidade do estádio tem 25 mil, mas a Católica que chegou para esse grupo, né, Hugo, sem grandes expectativas, e no decorrer da competição foi ganhando força, o torcedor também foi ganhando força e foi se animando, e a Itatiaia está aqui diretamente de Santiago acompanhando todos os passos do Cruzeiro. Estivemos hoje pela manhã no estádio Claro Arena. O Cruzeiro finalizou a preparação hoje à tarde no estádio do Colo-Colo e sem nenhum tipo, né, de situação que poderia alterar a programação do técnico Arthur Jorge, que vai acompanhando diariamente a situação física dos atletas, né? Ele tem essa preocupação, até por isso ele passa a escalação para os próprios jogadores muito antes, né, naquela véspera do jogo, naquela preleção final, onde tem o vídeo também. Tudo isso pensando na parte física. E o que acontece com relação ao time do Cruzeiro para amanhã? Se tem a possibilidade de poupar alguém, lembrando, tem a volta do Fagner, né, que foi preservado do jogo passado contra o Atlético, e ele que vai ter nesse processo alternando com o Cauã, e o próprio William está relacionado e pode voltar a ter oportunidade. Se o Fagner não tiver condições, fica como opção, mas a expectativa mesmo fica para a volta do lateral direito, inclusive, né, um cara muito experiente e vem mostrando isso com o trabalho que vem fazendo o técnico Arthur Jorge. O Cruzeiro também, Hugo Sérgio, tem uma preocupação com relação ao Caio Jorge. Você pode, né, ter percebido, Vini, também, porque nos últimos jogos o Caio vem participando ali de 45 até progressivamente uns 70 minutos de jogo e sempre substituído.
Tudo isso pensando na parte física do Caio Jorge. Até contra o Atlético ele teve, né, uma minutagem maior depois do seu retorno, onde ele foi poupado, preservado ali por 2 partidas. E é um Cruzeiro que tem aí o Neiser voltando a ser opção. É um Cruzeiro que tem também os jogadores pegando, né, um ritmo maior com relação àquele time que teve o início do mês de abril. E o Cruzeiro, evidentemente, pensando no Campeonato Brasileiro, é o mês onde vai ter mais uma maratona. Teve no mês de abril 9 partidas e o mês de maio também promete muito, porque tem jogo pela Copa Libertadores Brasileira e também Copa do Brasil. O Cruzeiro tem pendurado amanhã, Hugo, jogadores que não podem receber cartões amarelos. Então, para você, Nação Azul, para ficar já de olho, até porque se recebe cartão amarelo amanhã, fica de fora nada mais, nada menos do que o duelo contra o Boca, um duelo em que o Cruzeiro pode, em caso de vitória amanhã, garantir a sua classificação à próxima fase da Copa Libertadores. Matheus Pereira, Gerson e também o Matheus Henrique. 3 peças chaves. Eu digo sobre o Matheus Henrique porque é um cara que é o 12º jogador, vem sendo muito aproveitado pelo técnico Arthur Jorge. E evidentemente também Matheus Pereira, que tem todo o clima extra-campo que foi criado, né, na primeira partida contra o Boca. O Matheus Pereira que acabou, né, sendo alvo de jogadores do Boca pela postura em campo de jogar bola, porque o Matheus, inclusive, foi um dos melhores em campo, eleito pela equipe da Itatiaia. E a tranquilidade do Matheus acabou incomodando em muitos jogadores argentinos que prometeram revanche para o jogo em La Bombonera, mas o Matheus Pereira, que entra em campo amanhã, pendurado também, vamos torcer para que ele possa estar em campo na Argentina também. 3 equipes com 6 pontos. E o tamanho da importância de uma vitória do Cruzeiro amanhã no Chile muda radicalmente o cenário, Vini. Muda bastante e vai se confirmando realmente como o grupo da morte, Hugo, porque é um grupo embolado, um grupo equilibrado que, se você fizer, por exemplo, 10 pontos, que é uma pontuação até alta, você não tem garantia de classificação. Então, com essa derrota do Boca de hoje, o Cruzeiro vencendo amanhã, ele assume a liderança do grupo e aí ele joga toda a batata quente pra cima do Boca Juniors, porque ele vai pra Bombonera enfrentar o Boca, podendo fazer o que o Boca fez aqui no Mineirão, né? Simplesmente não jogar, simplesmente amarrar o jogo por completo e o Boca precisaria desesperadamente de uma vitória. E o Cruzeiro fecha a sua participação nessa fase de grupos em casa contra o Barcelona, que provavelmente vai chegar para essa última rodada sem chances de classificação. Então é um jogo que a gente coloca ali 3 pontos que o Cruzeiro deve vencer. Mas a partida de amanhã se torna fundamental, porque uma vitória traz para o Cruzeiro um alívio, a liderança do grupo, apaga essa imagem negativa que foi deixada no Clássico e encaminha também uma classificação. Existe uma preocupação com relação à parte física do Caio Jorge, uma preocupação natural. É o Cruzeiro que conta com o retorno do experiente Fagner na direita, Cruzeiro que tem sofrido nessa lateral direita, Vini. Eu acho que é o retorno mais importante para essa partida é do Fagner, que tem se consolidado nessa lateral do Cruzeiro e tem passado segurança, é o mais importante. O Cruzeiro sofreu muito no Clássico e o Cauã Moraes foi muito mal. É jovem, não acho que tem que amar jogador, muito longe disso. É um garoto, tem potencial. O William sumiu, né? Não está sendo utilizado mais, mas também não vivia uma boa temporada. Então, se tem um jogador hoje que passa segurança, e o único na lateral direita nesse momento é o Fagner. Estando bem fisicamente, não tem dúvida que ele tem que ser o titular. Da mesma forma o Caio Jorge, se estiver bem fisicamente, tem que ser o titular. Mas o Caio tem sofrido bastante esse ano, né, com essas questões físicas. É um jogador que marca seus gols, mas não vive aquele grande momento como foi na temporada passada, muito em função dessa instabilidade física. Ele ainda não consegue ter uma sequência e isso tem atrapalhado o desempenho dele. Vamos com os destaques finais aqui do apito final, Cruzeiro, Rubem Júnior. O Cruzeiro encara a Católica na Claro Arena, que é um estádio muito moderno, que tem a capacidade para 25 mil torcedores. Passou por uma reforma e tem um gramado sintético. O Cruzeiro que fez algumas atividades no seu campo sintético na Toca da Raposa, mas o gramado da Claro Arena se aproxima muito da grama natural. Ingressos sendo vendidos para o torcedor e a expectativa para quase 20 mil torcedores para o duelo desta quarta-feira à noite aqui em Santiago. Fala pessoal, finalizando aqui mais um vídeo do canal. Muito obrigado a você pela companhia, você que assistiu o vídeo até aqui, curtiu,
Peça aí que deixe o like antes de sair do vídeo pra dar aquela moral pro canal. O canal continua crescendo. Dá essa força aí, tá? Tamo junto. Pra você que tá chegando agora e não conhece o canal, e torce aí pro Celeste, seja muito bem-vindo, tá bom? Você tá no lugar certo. Deixa aí o seu like, vai dar aquela força pro canal. Ativa o sininho de notificação pra tu não perder nada, tá? E fique à vontade pra estar deixando sua opinião em relação a tudo que foi falado aí no vídeo. E deixa um pouquinho sobre a sua opinião aí sobre a partida de hoje. O que você acha? Como é que vai ser? Se vai ser uma partida dura? O que você acha? Vai ser mole pro Cruzeiro? Ou vai ser difícil? Deixa aí o que você acha em relação à partida de hoje. E é tarde, né, cara? Uma partida muito tarde pra gente aqui. 11 horas da noite, muito tarde. Mas enfim, tem que dar apoio ao time, tem que tacar energia positiva. Então, vale a pena assistir esse jogo, né? Então, é isso aí. Esse canal aqui traz notícia todos os dias do Cruzeiro, tá bom? De domingo a domingo pra vocês. Sempre atualizando vocês. Então, fiquem à vontade. Espero que vocês gostem aí do canal e compartilhem com os amigos que curtem o Cruzeiro. E quero agradecer a vocês aí pela preferência que estão dando no canal, tá bom? Tamo junto, vou ficando por aqui, de olho, atento sempre nas notícias e colocando aqui pra vocês, tá bom? Forte abraço e até a próxima. Valeu, pessoal.